agora a última mesa do nosso seminário de Cinema e Cultura. A mesa intitulada Cinema, Educação e Meio Ambiente. E eu vou chamar para compor a mesa professor Edson Grandizoli, diretor educacional da Reconecta, biólogo, ecólogo e doutorando em Educação para a Sustentabilidade pelo Procam USP, e professor Pedro Roberto Jacobi, professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP, editor da revista Ambiente e Sociedade, membro do Conselho Brasileiro do Greenpeace, presidente do Conselho do ICLEI, Governos Locais para a Sustentabilidade, América do Sul. Por favor. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado à Ecofalante, muito obrigado ao SESC pelo convite também. Eu estou numa mesa muito confortável porque o Edson é meu orientando de doutorado, com a tese praticamente pronta. Então, ele está com alvará hoje para conversar aqui. A temática deste evento me fez refletir algumas questões que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Ou seja, inicialmente, eu fui, porque eu me aposentei agora da Faculdade de Educação, estou apenas no Instituto de Energia e Ambiente, fui professor da USP durante de 88 até este ano. E estou no Instituto de Energia e Ambiente desde o ano 95. Então, meu envolvimento tem sido, efetivamente, trabalhar com a temática da educação e o ambiente. Mas eu não gosto muito de dizer que eu faço educação ambiental, mas prefiro dizer que eu faço educação para a sustentabilidade ou para o ambiente, com uma visão de que não é o adjetivo que me qualifica, mas a prática que, efetivamente, eu tenho desenvolvido ao longo do tempo. E nesse sentido, também dizer que a diferença do Edson, que tem uma longa experiência, apesar de ser jovem, em escolas, eu nunca tive experiência em escola. Sempre minha atividade foi na universidade, em trabalhos junto ao ensino superior, tanto em graduação como em pós-graduação. E guardo assim uma certa frustração, porque ao longo de todos esses anos que estive na Faculdade de Educação, e agora que eu me aposentei, não tem ninguém para trabalhar com o tema que eu busquei desenvolver dentro da Faculdade de Educação. Ou seja, apesar de estarmos falando da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação não existe uma disciplina que aborda o tema da educação e do meio ambiente. Há aqueles que fazem um trabalho ligado com as ciências, mas não com a educação. Mesmo assim, não era fácil desenvolver as atividades de educação e meio ambiente, porque era uma disciplina optativa e só quando havia oportunidade, cada 2, 3 anos, podia dar disciplina, etc. Então, isso já nos traz uma questão importante para a nossa reflexão sobre o vazio que existe quando a instituição não propicia ou não é proativa no sentido de fortalecer que, e do meu ponto de vista, hoje seria fundamental ter uma disciplina, chame-se obrigatória, mas que curricularmente mobilizasse todo aluno de pedagogia a se envolver com a temática ambiental. Então, eu, desde o ano 95, me envolvi com o programa de pós-graduação em ciência ambiental e os alunos, como Edson e tantos outros que foram meus orientandos, têm sido muitos na área de educação e meio ambiente, apesar de não ser uma instituição especializada em educação. E a minha reflexão hoje está muito associada ao fato de que eu sempre tive uma atividade acadêmica desde a minha formação
desde o começo, eu já fui professor da FGV, da PUC de São Paulo, da PUC de Campinas, e desde 88 na USP. Mas sempre tive um envolvimento com organizações da sociedade civil, sejam instituições não governamentais, seja um envolvimento com uma vivência concreta de instâncias de mobilização, participação. Também fui membro do Comitê do Alto Tietê. Então, eu convivo sempre com essa dimensão do acadêmico e do seu diálogo com a dimensão da sociedade civil. E colaboro com Ecofalante também há muitos anos. Já me tocou ser curador, mesmo não tendo nenhuma experiência, mas participei de uma das primeiras seleções aí dos filmes. Então, isso também foi muito interessante. E tudo isso para dizer, de certa maneira, que a minha visão sobre esse diálogo da educação, do cinema e do meio ambiente, esteja ou não na legislação, porque, lamentavelmente, a lei, principalmente no Brasil, né, com tão pouca concretude, né, me mobiliza muito um engajamento naquilo que a gente pode chamar de ciência cidadã. E eu vejo que, justamente, uma das grandes questões que se coloca hoje para trabalhar com educação é estar cada vez mais aproximado a um diálogo educativo que não é apenas com a escola, mas é com cidadãos, é com as empresas, é com todo o conjunto de segmentos da sociedade. E, nesse sentido, eu começo a minha fala, sou formado em sociologia. Tá? Assim, a minha formação é em sociologia, trabalhei minha tese de doutorado sobre movimentos sociais. Então, sempre tive um envolvimento pelo lado da dimensão participativa e da gestão compartilhada. E eu começo trazendo a minha reflexão sobre o que eu entendo que é um ponto de diálogo com a fala do Edson, porque eu já conheço um pouco o que ele vai falar pela própria experiência de orientação e da experiência de pesquisa dele. Contextualizando que trabalhar com a temática ambiental hoje é fundamental falarmos que vivemos numa sociedade de risco. Vivemos numa sociedade que produz os riscos e que, ao mesmo tempo, é uma sociedade que, pelo menos alguns segmentos, estão suficientemente mobilizados, engajados e sensibilizados em relação à necessidade de reduzir os riscos. E os riscos estão hoje colocados fundamentalmente num tema que deixa todo mundo atordoado pela intangibilidade, que é o tema das mudanças climáticas. Porque a sociedade nunca se confrontou com algo tão concreto que dizer nós podemos desaparecer. É isso que é. Não sei, 100, 200, 1000, 5.000 anos, não sei. Mas o fato é que a cada relatório do IPCC, e o próximo vai sair o ano que vem, nós temos um cenário que a gente gostaria que não fosse catastrofista, mas a própria sociedade planetária que somos está transformando em catastrofista. E os sintomas se explicitam cada vez mais, não? Ou seja, se explicitam no sentido de que nós, enquanto sociedade planetária, temos colocado muito mais recursos e mobilizado as pessoas, muito mais em lógicas curativas que em lógicas preventivas. E essa é uma questão fundamental. E dentro dessa perspectiva, eu entendo que as práticas educativas são fundamentais. Ou seja, essa sociedade de risco na qual vivemos, e quem deu esse nome, digamos, a essa abordagem, o cientista social Ulrich Beck, que tem esse trabalho publicado originalmente desde o final da década de 90 e agora lançou um outro livro que se chama Metamorfose do Mundo, que nos mostra exatamente algo muito importante, ou seja, nós convivemos com processos que, de certa maneira,
não desapareceram, mas nós estamos imersos cada vez mais em processos que não sabemos o que serão exatamente. E esses dois livros do Harari, seja o Sapiens ou Homo Deus, são livros extremamente importantes e interessantes para refletir um pouco sobre esse diálogo entre o presente e o futuro, ao mesmo tempo não perdendo a dimensão do passado e da história. E nesses termos, também nos cabe introduzir a dimensão do antropoceno, mesmo que alguns digam que essa não é a terminologia, e haja polêmicas em torno disso, mas, de fato, essa sociedade de risco, e tendo como referência, vamos dizer, um momento onde a sociedade planetária promove muito mais emissões que em outros tempos, simboliza o fato de que não são apenas os fenômenos naturais que estão modificando as regras da natureza, se é que a gente pode falar, ou fenômenos biofísicos, geoquímicos, como tem sido denominados. Eu sou sociólogo, portanto. Mas me interesso muito em ouvir e entender os climatólogos, oceanógrafos, biólogo aqui do meu lado. E por quê? Porque justamente o desafio para quem está envolvido em diferentes dimensões das práticas educativas é fundamental trazer à tona a dimensão da sociedade de risco, mas não numa perspectiva catastrofista, numa perspectiva da lógica da cooperação, da corresponsabilização, que são temas que eu tenho abordado ao longo do tempo. A gente tem produzido, inclusive, várias publicações com finalidade educativa, paradidática, sobre, por exemplo, temas de água, de riscos, de mudanças climáticas. E, nesse contexto, uma das dimensões fundamentais, e que eu entendo que dialoga com a educação, e com tudo aquilo que foi mencionado aqui antes da nossa fala, ou seja, a realidade educativa brasileira que não se resolve, não? Os atrasos que parecem se multiplicar e não diminuir, não? A falta de compromisso das elites, até muito recentemente, um pouco menos agora, porque tem alguns segmentos que estão apoiando algumas ações educativas, mas que são um grão de areia dentro desse quadro de realidade educativa extremamente precarizado e com um passivo educativo dramático. Se hoje nós temos uma resposta, vamos dizer, enquanto ao acesso, à nossa realidade do analfabetismo funcional, que, de certa maneira, foi colocado um pouco aqui, essa temática é dramática. E é dramática justamente no sentido de como, dentro das práticas educativas, se torna cada vez mais importante ampliar o repertório dos docentes, independente de todas essas barreiras, limitações, porque, de fato, a gente já escuta isso, professora, tantos anos na faculdade de educação, eu já não aguentava mais dar aula sobre assuntos que não se modificavam em sala de aula, não? Então, a gente vai vendo que, apesar dos planos de educação, apesar de tantas iniciativas, mas, sem dúvida, há aquelas iniciativas que a gente pode ter boas lembranças também, como foi todo o período da gestão Luiz Erundina em São Paulo, que foi um período importante de vitalização da vida educativa na cidade de São Paulo, com muito mais participação e engajamento, não? Mas tudo isso para dizer, para trazer também à tona que, dentro dessa perspectiva desse diálogo da temática ambiental com a educação, a gente tem se apoiado, e o Edson e eu temos produzido bastantes coisas juntos, dentro de uma perspectiva daquilo que a gente denomina de aprendizagem social. Não é que é uma denominação que a gente tenha inventado, mas a gente tem trabalhado isso, eu, pelo menos nessas publicações paradidáticas e também publicações acadêmicas, tenho abordado essa temática desde 2010. Ou seja, a ideia de aprendizagem social, ela é fundamental
para os corpos docentes, tanto na universidade como nas escolas, como em todos os lugares, não? Ou seja, eu acho que o importante é, de alguma forma, fortalecer a ideia de que os atores sociais terão que cada vez se dar conta que falar da temática ambiental não é mais uma questão de moda, mas é uma questão de sobrevivência, que as agendas da formação dos indivíduos terão que ter esses elementos para refletir sobre biodiversidade, sobre consumo, resíduos, sobre o tema clima, sobre os temas água, sobre os temas saneamento, enfim, um conjunto de variáveis que permeiam o nosso cotidiano a partir de práticas sociais muito fortalecidas por aquilo que hoje começa a ter cada vez mais repercussão, ou seja, de que maneira a gente dialoga, e nós fizemos trabalhos com aprendizagem social utilizando diferentes estratégias pedagógicas, não? Como se chama aquela lá que a gente tem trabalhado muito, me desculpa a cabeça agora, dos diálogos com grupos. World Café, tá, desculpa, estava tentando lembrar. Ou seja, são todas, de certa maneira, iniciativas que são variações em torno do mesmo tema, porém buscando promover cada vez mais a proatividade e o protagonismo. Porque o grande desafio que eu vejo, e aqui foi se falado bastante sobre essa dificuldade de lidar com os professores, também cabo de aula, e meus alunos, acredito que boa parte devam ser professores, mas não tenho certeza, não? E também de aula para professores de escolas públicas que estavam fazendo atualização também. E também bastantes atividades extracurriculares e atividades de extensão. O tema do repertório e justamente dessas práticas pedagógicas de se envolver e mostrar que você não tem que domesticar o aluno, mas que você tem que integrá-lo a um processo no qual ele se torna cada vez mais esse protagonista, esse aluno que se torna interessado por aquilo que ele também pode ser um multiplicador. E minha experiência, obviamente, sendo principalmente na área universitária, eu vejo que cada um desses alunos que se envolveram em disciplinas que eu dei de educação e meio ambiente pode ser um multiplicador a partir desses conteúdos que dei em sala de aula, apoiados, muitas vezes, obviamente, em filmes, né? Apoiados em um diálogo que eles puderam ter com o cinema. Muitas vezes a escolha dos filmes estava se colocando, é uma forma do professor não falar. Realmente, como na faculdade a gente tem 4 horas que dar de aula, dá tempo de, além de passar o filme, de dialogar com os alunos. Mas se torna mais difícil em outras circunstâncias, não? Mas eu nunca vou colocar essa questão da responsabilidade, não quero dar aula, eu fazer isso, aquilo. Eu acho que isso é simplificar demais as questões e não levar em consideração realmente todos esses aspectos levantados com a prática profissional. Agora, em relação aos filmes, e eu gosto muito de ir ao cinema e recomendo que todo mundo possa ver bastante filmes do Ecofalante. Até eu recebi ontem um meme que achei ótimo, não? Em virtude da greve dos caminhoneiros, não? Utilizando uma frase do Raul Seixas, não? Plicti, placti, plum, este fim de semana não tem, não vou a lugar nenhum, não? Então, essa oportunidade do trabalho com Ecofalante é fabulosa, porque realmente é um trabalho de semear, de multiplicar, é um trabalho de coletar, de organizar, de promover e de multiplicar, não? E a gente está vendo que essa semente está se multiplicando. Eu sou entusiasta total e apoio o Chico no que tiver e não tiver e o que não puder. E nesse sentido, olhando um pouco para os filmes que a gente apresenta muitas vezes em sala de aula ou que assiste, nós temos 2 diálogos possíveis. Temos aqueles diálogos mais sombrios, não? O filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, e o outro, que de certa maneira diz o seguinte: olha,
esse é o cenário. Alguns questionam o Al Gore, é um pouco ególatra, bom, mas Al Gore foi vice-presidente dos Estados Unidos, e, ao cabo, criou uma agenda de fazer coisas que outros vice-presidentes não fizeram, fora promover uma fundação ou coisa semelhante. Então, esses diálogos sombrios, eles são importantes, mas para promover aquilo que em inglês a gente pode chamar de awareness, não? Ou seja, ter uma visão preventiva e de precaução. Porque, inclusive, nós hoje vivemos num mundo no qual havia muito mais visibilidade das práticas do que se chamaria de direito à precaução. E tudo isso se diluiu. Ninguém mais fala dos transgênicos, pelo contrário, está se desconstruindo tudo aquilo que alguns anos atrás se construiu. Então, esse é um enorme desafio de não multiplicar o catastrofismo. Mas a gente, todos nós aqui, a maioria de São Paulo, vivemos a crise da água intensamente. Eu fazia parte, inclusive, da Aliança da Água, também me envolvi com isso, escrevi bastante de artigos também sobre esses temas, e continuo tão preocupado quanto em 2014 e 2015, porque o cenário, apesar que as autoridades dizem que não tem riscos, tem sim. Mas o risco não pode ser para multiplicar o catastrofismo. O risco tem que ser para promover a cooperação, para promover a corresponsabilidade. E essa ideia de promover corresponsabilização e corresponsabilidade começa na escola. É nesse sentido que eu vejo, inclusive, a importância de estabelecer esses diálogos com ideias-chave, mas, ao mesmo tempo, articular essas ideias-chave com, na medida do possível, o cinema, não? Que pode ser, obviamente, um instrumento muito importante. Por outro lado, você me avisa do tempo, tá? Por outro lado, cabe a gente também olhar um pouco para o fato de que também temos um cinema mais otimista. Tem um filme que passou no Ecofalante, foi ano passado ou amanhã? Foi, não? Foi. Então, um filme que, dentro da perspectiva da situação que nós, seres humanos, criamos, onde ontem estávamos num evento grande da FAPESP, de um projeto que eu coordeno sobre governança ambiental da macrometrópole face às mudanças climáticas, e conversando com o pessoal climatólogo, mostrou uma cena do Mar Aral. É uma coisa chocante, o mar desapareceu. Nós, seres humanos, acabamos com um mar, não é? E podemos acabar com a cantareira, não? Então, esse olhar do amanhã também é muito importante, porque o olhar do amanhã também mostra o desafio de pensar a inovação, de pensar as redes sociais, de pensar a possibilidade que, a partir das atividades que estão sendo feitas, multiplicadas. Vocês têm aqui exemplos na cidade de São Paulo de que, a partir de trabalho de algumas comunidades, se recuperaram parques, se recuperaram praças, se recuperaram córregos. Tudo isso entra dentro da ideia do hoje e do amanhã, e da multiplicação desse hoje e amanhã. E isso, inclusive, está disponível também em filmes. Teve um programa do Cidades e Soluções que mostrou, por exemplo, estas experiências. E filmes também, mesmo que seja Globo, tal, tudo bem, descontemos isso, mas tem alguns filmes, e principalmente o trabalho do André Trigueiro, que eu valorizo muito, que servem para que a gente mostre experiências, inovações e formas de engajamento da sociedade de uma forma espontânea. Porque eu acho que isso que é importante, isso que nos traz a riqueza desse processo. Então, para concluir a minha reflexão com vocês, já que posso ser um cinéfilo, mas não especialista em cinema, mas que, sem dúvida, o instrumento cinema é muito importante, principalmente porque, como se diz hoje, cinema pode ser visto no celular, não? Então não precisa nem ir para o cinema. É fundamental fortalecer todos os espaços de diálogo, fortalecer as práticas cooperativas, fortalecer o protagonismo, o proativismo, mostrar aos diferentes segmentos. Por isso eu digo, eu não estou me circunscrevendo à escola, mas estou me colocando no sentido de que as práticas educativas, nos diferentes níveis que a gente possa estar desenvolvendo,
tem uma finalidade fundamental. Hoje, quando pelo menos trazemos o tema ambiental, é fortalecer essa percepção de que cada um de nós tem uma parte a cumprir, a realizar, na medida em que a temática da sustentabilidade nos coloca responsabilidades, que, ao mesmo tempo, o fato de que, do ponto de vista planetário, se avançou e não são mais os objetivos do milênio, de desenvolvimento do milênio, mas são os objetivos de sustentabilidade do milênio, que são acordos, vamos chamar assim, voluntários, não? Porque a gente lida com temas que são do voluntário. Todos nós aqui somos um pouco multiplicadores de iniciativas que dependem dessa nossa capacidade de multiplicar, porque temos aposta no papel que a gente pode estar efetivamente desenvolvendo nas diferentes práticas. E, ao mesmo tempo, também de mostrar resultados. A mobilização do Greenpeace este ano criou, por exemplo, a possibilidade de reduzir, pelo menos em algum tempo, não sabemos quanto, a construção de uma hidroelétrica no Rio Tapajós. Foi uma articulação entre o Greenpeace e o Munduruku. Não? E assim temos outros exemplos. O Greenpeace tem uma campanha fortíssima em torno dos corais lá no topo, lá no Amapá, que é praticamente o Mar Caribe, não? E que dependem muito da multiplicação. Por que eu digo isso? Porque, de certa forma, também cabe a gente olhar cada vez mais para a necessidade do associativismo. O Brasil não é um país fortemente ancorado no associativismo. E cada vez nós precisamos ampliar o número de pessoas que se comprometem com causas que não dependem necessariamente de partidos políticos, mas com causas que são para a sociedade como um todo. E, nesse sentido, fecho minha fala voltando a trazer o tema. O desafio é que, ao mostrar filmes de sala de aula, em comunidades, em qualquer lugar que a gente possa escolher para fazer, possamos articular a dimensão da prevenção, da precaução, da consciência do risco, mas não alimentar o catastrofismo, porque alimentar o catastrofismo significa muitas vezes criar uma lógica de paralisia e de impotência frente à realidade que a própria sociedade criou. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer o pessoal do SESC, o pessoal da Ecofalante aqui, principalmente em nome da Janaína, pelo convite. E o Pedro já falou que a minha responsabilidade aqui é grande, né? Porque dividir uma mesa com orientador não é todo dia. Não é a primeira vez, né, Pedro? Mas eu sempre fico nervoso, porque não é brincadeira, né? De qualquer forma, Bom, o tema da nossa mesa é pouco amplo, né? Cinema, educação e meio ambiente são temas bem restritos, vamos dizer assim, né? Então foram semanas, eu posso dizer, pensando no que dizer, né, a respeito de temas tão amplos, né? E em todo esse tempo que eu vinha pensando, eu vinha conversando com colegas, passou muita coisa na minha cabeça e acho que chega uma certa etapa na vida que você começa a procurar um pouco das suas raízes, das suas influências, né? E uma coisa, muita gente vai dar risada porque não vai ter nem ideia do que eu vou falar agora, né? Uma das coisas que mais me marcou, eu acho que, do ponto de vista de começando a falar de cinema, foi lá na década de 70, se não o único, se não o único programa sobre vida selvagem que passava na televisão, que era o Mundo Animal. Só fez assim com a cabeça quem tem mais de 40, como eu, né? Era o mundo, você lembra, né? Era o Mundo Animal, né? E eu falei, puxa, o mundo animal, né? E junto com... Bom, aí eu fui na internet, né, fazer uma pesquisa e teve alguém que se deu o trabalho de filmar na televisão e colocar lá no YouTube. Aí tem a trilha sonora, a apresentação, e foi muito interessante rever, né? E na minha cabeça tinha outro programa que acho que me influenciou bastante, especialmente do ponto de vista da escolha da carreira de biólogo, e também pelo meu gosto da astronomia, que era o Cosmos,
Ah, mas a gente fez assim, não é o Cosmos de agora, os novinhos, né, que estão vendo o remake agora do Cosmos, né, mas era o Cosmos original com o Carl Sagan, né, lá na década de 80. E engraçado, né, o cérebro da gente funciona por caminhos interessantes, né. Na minha cabeça eu vi os dois programas ao mesmo tempo, né, era o Mundo Animal e o Cosmos na mesma época, mas não era. Eu pesquisei que o Mundo Animal ele foi ao ar de 68 a 76. Eu nasci em 71, então veja que foram os 5 primeiros anos da minha vida, como marcou o Mundo Animal, né? E o Cosmos ele passou, claro, a primeira vez, né, entre setembro e dezembro de 1980. Então tem aí uma diferença de 4, 5 anos que o cérebro comprime as coisas, né? Quando você olha para trás, está tudo sempre comprimido. Eu lembro, eu tinha nítida impressão que eu vi os dois programas ao mesmo tempo. E isso me conectou, o passado me conectou agora com o meu filho de 2 anos, né? Porque eu gostava muito dessa coisa do reino animal, né? E era basicamente África, né? O reino animal era restrito à África, né? Os britânicos iam lá, filmavam, e era aquela coisa assim, né? A hiena. Aí mostrava a hiena. Não era uma coisa veloz que é o audiovisual, os documentários de hoje em dia. Né? Era uma coisa meio Glauber, né? A hiena, e parava. Né? E passava a hiena, uma hiena corria para cá, corria para lá. E isso me lembrou de um conceito que existe em biologia, que é a biofilia. Né, que é o gosto que a gente tem naturalmente na nossa vida de gostar de outros seres vivos, de gostar da vida natural. Claro, nem todo mundo é biofílico, né, mas por essas lembranças, eu percebi que eu já era biofílico desde muito jovem, já gostava. E o meu filho de 2 anos é impressionante. Né? Bom, hoje você escolhe um canal na televisão para ver vida selvagem durante 24 horas. Né? E quando ele começa a dar muito trabalho, ele fala, vem ver Animal Planet com o papai. Aí eu boto ele. Pode ser tartaruga, pode ser ornitorrinco, pode ser elefante, o que for, ele para por pelo menos 7 ou 8 minutos para ver um pouquinho. Então, é uma coisa, é a biofilia, né? A curiosidade das outras formas de vida. Né? E hoje tem uma diversidade enorme. Na época do Mundo Animal, se falava basicamente dos Big Five, né? Os grandes 5 da África, né? Que são leão, leopardo, rinoceronte. Eu não posso falar que são 5, que eu vou esquecer um, né? O elefante e o búfalo, lembrei. São 5. Ah, mas e a girafa? Não sei se vocês sabem de onde vem essa expressão da África dos grandes 5, que tem a ver, na realidade, com o perigo que era caçar esses animais. É daí que vem a ideia dos grandes 5. Não é pelo tamanho, muita gente acha que é pelo tamanho, mas veio da dificuldade e dos perigos que as pessoas passavam para caçar esses animais na África. Enfim, você vê que o meu lado de biólogo não me abandona jamais, né? Até hoje. Né? E hoje em dia, e isso me remeteu muito à minha prática de professor. Né? Como o professor Pedro falou, eu trabalhei durante muitos anos no ensino básico. Eu trabalho ainda, não formalmente como professor de biologia ou de ciências, mas trabalhei durante 23 anos direto como professor, primeiro de ciências, depois de biologia no ensino médio. E, bom, 23 anos são muitas experiências com alunos, diferentes escolas, mas eu tenho vivas lembranças de utilizar muito audiovisual na escola com os meus alunos, principalmente em épocas mais recentes, né? Principalmente a partir dos anos 2005, 2010, que você já tinha uma profusão de DVDs feitos pela BBC, com qualidades impressionantes de imagens sobre insetos, sobre vida marinha. Enfim, eu era um fã, e sou até hoje um entusiasta do uso desses recursos audiovisuais em sala de aula. Nos últimos 4 anos, eu precisei abandonar um pouco a carreira de professor de ensino básico, porque trabalhar e fazer doutorado são 2 coisas meio incompatíveis. Né? Então, eu abandonei em 2013 para começar o meu doutorado com o professor Pedro e estou finalizando, se Deus quiser, né? Agora no meio do ano, agora em 2018. Acabou, né? Está praticamente pronto. Né? E nesses 4 anos, estou tendo o privilégio de trabalhar muito com o pessoal da Mostra Ecofalante, né? Pensando formações para professores ligadas, aí eu entro na questão da educação e do meio ambiente, aí eu nos 3, né? O cinema, a educação e o meio ambiente. Né? Nós temos experimentado vários formatos e a gente tem chegado a alguns, vamos dizer assim, alguns formatos assim que são bem felizes para trabalhar com professores. Não que nenhum formato de formação é universal, mas que tem funcionado bem nos últimos anos. E agora eu vou querer aquele slide, por favor. Eu tenho uma patologia com esquemas, viu? Vocês vão descobrir hoje. Eu não consigo fazer nada sem
botar um esqueminha. E essa experiência com a Ecofalante tem sido bastante interessante, porque tem unido, né, essa minha paixão pelo audiovisual, pela sala de aula, com a minha paixão de ensinar ciência, que foi uma coisa que eu sempre tive aí nos 23 anos de profissão. Então, eu vou falando e vou passando o meu esquema, partindo da nossa questão central aqui, eu acho que uma das questões centrais, que é o audiovisual, né? Como que a gente tem trabalhado ou tem pensado na questão do audiovisual, né? Trabalhar pelo menos em três momentos: antes da exibição, durante a exibição e depois da exibição. Vejam bem, eu não estou inventando a roda aqui, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês é uma síntese de basicamente 2 trabalhos. Quem quiser depois eu posso mandar as 2 bibliografias, né, que é da Josineide Silva e da Soline da Guerra, ambas de 2014. Né? Eu fiz uma junção das ideias desses 2 papers com algumas da minha prática pessoal. Né? Essa fase, então, de trabalho com audiovisual na sala de aula, eu poderia chamar de fase de exploração. A exploração mesmo do audiovisual, da peça audiovisual. O que nós faríamos antes? Muitas coisas dá para se fazer antes, mas acho que o principal é o professor assistir o filme. Não adianta chegar na sala de aula, né? Como falaram as pessoas da mesa anterior, acho que a professora Inês falou, né? Hoje é minha folga, né? Então eu vou chegar aqui, vou passar filme e vou ficar vendo as mensagens no WhatsApp dos meus colegas, né? Então o professor ele tem que obrigatoriamente assistir o filme para realizar um trabalho inicial de qualidade. E a escolha desse filme, eu acho que é uma palavra fundamental nesse processo, ela tem que ter uma intencionalidade. Não vou chegar lá na DVD-teca da escola, Unidunité, esse daqui vai ser o tema de hoje, e vamos em frente. Né? Tem que ter uma intencionalidade nem que seja ligada a fatores pessoais, mas que também, preferencialmente, esteja ligado ao currículo, ao tema que esteja sendo trabalhado naquele momento em sala de aula. Né? Isso facilita muito a compreensão de por que esse professor está passando o filme hoje para mim. Né? Essa preparação anterior ela é muito importante. E um processo que eu acho que pode ser bastante rico é o professor, à medida que ele está vendo a produção, né, está assistindo ao audiovisual, ele pensar em perguntas problematizadoras que ele pode fazer para os alunos. Então, é muito legal. Olha, isso aqui, porque o professor tem mais bagagem que os seus alunos, em geral, para alguns assuntos. Né? Então, ele tem a capacidade de ver aquilo, fazer conexões que talvez os alunos não façam e gerar uma pergunta problematizadora. Né? Então, ele já vai munido para a sala de aula com uma certa estrutura de trabalho pré-definida e com além da intencionalidade, com objetivos bem definidos com relação à temática que ele quer trabalhar. Se você não define objetivos, você não chega em lugar nenhum. Você precisa ter objetivos claros, que a partir dos objetivos você afere e depois você avalia. E a avaliação, para o bem ou para o mal, ela faz parte do processo educacional. Né? Eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessas avaliações que a maioria das escolas ainda se apega, que são as avaliações somativas, né? Que você dá um blocão de informação, lá no final você dá uma prova. Né? Mas acho que essas avaliações elas podem ser feitas ao longo desse processo de trabalho e que levam o nome de avaliação formativa. Né? Elas ajudam o professor e os alunos no trabalho até de redirecionar a prática que eles estão tendo conjuntamente. Né? Depois que o professor vai preparado com seus objetivos de aprendizagem claros, ele vai passar o filme, é o durante. Né? E aí tem várias dificuldades. Né? Dificuldade de você ter um ambiente favorável para você passar bem um filme, porque ver um filme é um evento. Né? Assistir a um filme, nem ver, né? Assistir a um filme é um evento. Né? Tem que ser feito numa sala escura, com bom som, com boa imagem. Né? Tudo isso propicia com que o aluno mergulhe naquela realidade que está sendo mostrada. Né? Então, acho que esse é um dos principais, se não um dos, é um grande complicador do trabalho com a audiovisual na escola, que é o ambiente que você tem. Né? Muitas escolas não estão preparadas, não tem uma cortina blackout para poder passar de maneira adequada um filme. Né? Nem na USP tem, nem nas universidades. Né? Outro desafio em relação ao tempo, que já falaram, né? É como adequar uma produção de 1h30, 2 horas numa aula de 50 minutos. Né? Então, isso é
muito difícil para muitos professores e precisa haver um planejamento de, olha, vamos ver até aqui, na próxima aula vemos até aqui, ou então escolhe trechos, enfim, aí depende muito da estratégia que o professor quer trabalhar, né, que está muito ligado à etapa anterior dos objetivos. E aí tem uma parte que é um pouco polêmica, né, de você passar o filme direto, né, vou passar todo o trecho que eu quero e no final eu converso com os meus alunos, ou eu vou parando, né, vejo 10 minutos, aqui tem uma pergunta problematizadora interessante, eu vou parar e vou discutir com os meus alunos. Eu acho que as duas estratégias são válidas, tanto de você ver direto e fazer um trabalho no final do audiovisual, como você parar. É que parar quebra o ritmo, né? Quebra o ritmo do filme e tal. Eu prefiro ver direto e fazer o trabalho no final, né? Do final da exposição. Desculpa. E depois, o durante vem o depois do filme, né? E normalmente o que não acontece, o antes raramente acontece e o durante e o depois muito menos, né? Geralmente o filme acaba, acende a luz, toca o sinal, todo mundo com fome, ainda mais quando é aquela aula das 11h40 ao 12h30, está todo mundo já sentindo o cheiro da cantina, né? Que já está entrando na sala. E o depois raramente acontece. E o depois ele é fundamental, né? Que é justamente onde se propicia um momento de diálogo, né? É muito interessante nesse depois. Tenho que ela está viva, né? Uma professora de química, amiga minha, que fala que a gente tem uma boca e duas orelhas para ouvir mais do que falar, né? Então é muito importante você deixar que os alunos falem, né? E você guie esse diálogo entre os alunos, né? Que você se torne menos detentor do saber e mais tutor do saber desses alunos, né? Isso é muito importante, o professor perder um pouco esse papel de onipotente, né? De sabedor, né? Bom, o trabalho com depois também pode ser feito de várias formas, mas eu... antes de entrar no depois, né? Nesse trabalho antes, durante e depois, eu acho que tem três, vou chamar de conceitos ou três ideias que podem e devem guiar esse trabalho, né? Que é o trabalho com a complexidade, né? Você permitir com que os seus alunos compreendam... Complexo não é complicado, né? Complexo é diferente de complicado, né? Complexo é você entender de forma integrada os conhecimentos, as informações, os dados e gerar conhecimentos a partir daquilo, né? Então, você permitir que os alunos trabalhem não simplesmente com o que foi exposto, mas que eles tragam também a bagagem que eles têm, tanto cultural como bagagem escolar. Isso o audiovisual tem que propiciar que você leve quem você é na hora dessa discussão. O segundo ponto é que essa discussão de complexidade ela se torna ainda mais substantiva quando você faz um exercício de empatia com seus alunos, né? E tem o RPG, né? Não sei se vocês já fizeram isso com alunos, né? O jogo de papéis, né? Então, atualmente, por exemplo, a gente poderia fazer um jogo de papéis onde alguns alunos são caminhoneiros, outros são donos de posto de gasolina. E o Temer, que a Inês falou bastante, né? Bota o Temer lá no meio, coitado, né? Bota o Temer lá no meio, e a população, né? Então dá para você trocar os alunos de papéis e fazer com que eles entendam de forma complexa qual é a visão que cada um desses atores sociais tem sobre essa problemática socioambiental. Isso é muito rico, porque favorece a complexidade e propicia empatia, vocês entendem, né? Se colocar no lugar do outro, né? E favorece esse trabalho com a empatia, que é muito pouco valorizada no ensino básico, né? O trabalho com a empatia. E por último, o que o professor Pedro já falou, dá para ver que estamos na mesma página, são as incertezas, né? Mais que boas respostas do produto desse trabalho com audiovisual são novas e melhores perguntas, né, para trabalhar ainda de forma melhor com as incertezas, né? Então coloquei só aqueles 3 conceitozinhos ali que eu acho que eles são bem norteadores para o trabalho do professor. E o depois, né, que eu já ia atropelar. O depois, existem vários caminhos para o depois, mas eu defendo que o depois do filme ele não gere simplesmente o diálogo, valoriza a complexidade, a empatia, as incertezas, mas que ele gere, acima de tudo, mobilização. Não adianta ficar discutindo, se queixando, se não se faz nada a respeito daquele desafio. Nessa mobilização, eu tenho cada vez mais
valorizado na minha prática a aprendizagem baseada em projetos, né? Existem vários nomes, né? Ensino, aprendizado baseado em projetos, ensino baseado em problemas, aprendizagem baseada em problemas. É tudo mais ou menos, desculpem os pedagogos, mas é tudo mais ou menos farinha do mesmo saco, né? É você botar o aluno e o professor como protagonista na resolução de um problema do mundo real. É só assim que se gera realmente mobilização, né? A aprendizagem baseada em projetos, ela tem 2 itens que eu acho que são muito importantes, e aí vem muito a minha veia de professor de ciências, né? A primeira é a questão da contextualização, né? A partir do audiovisual, não adianta você pensar em um tema que está dentro do audiovisual, mas não diz respeito à sua realidade, né? Então, você tem que fazer um exercício com os seus alunos de contextualização. Olha, aquele vídeo tem relação com que contexto que nós vivemos na escola. Qualquer bom audiovisual sobre água, o contexto é claro. Qualquer bom audiovisual sobre resíduos, o contexto é claro. Alguns não são tão claros assim, o professor precisa ajudar, mas a maioria, relacionados à temática de meio ambiente, dá para você contextualizar com certa facilidade, dá para você entender como aquilo e por que aquilo é relevante na sua vida, né? Então, a contextualização é muito importante, porque senão acontece muito... Ixi, eu já escutei isso de muitos professores, né? A gente, às vezes, está dando formações e o professor chega para mim, o professor Edson, a gente fez uma horta lá na escola, que agora a moda é horta, né? Então, eu acho ótimo que seja moda, acho que toda escola tem que ter sua horta mesmo, né? Foi lá, os alunos fizeram, tal, não sei o quê. Quando chegou em julho, morreu tudo, porque não tinha quem cuidasse. Aí tem um problema que as pessoas não se empoderaram daquele projeto, né? E aí a pergunta que eu faço para esses professores é: você perguntou para os seus alunos se eles queriam fazer uma horta? Está aí a questão da contextualização. Às vezes, para o aluno aqui, o professor quer plantar alface, né? Tem problemas nessa escola tão mais sérios, desafios tão mais sérios para serem trabalhados, né? A professora quer plantar alface, né? Tudo bem, tem toda a sua validade, né? Mas veja que quando o projeto, né, não está vinculado ao contexto, ele tende a morrer ao longo do tempo, né? A não ser que o professor seja muito insistente e torne aquilo parte do contexto da escola realmente, o que é um esforço bastante grande, né? E dentro de toda essa ideia de aprendizagem baseada em projetos e contextualização, tem essa questão do ensino por investigação. Existem várias linhas também, né? Eu coloquei ensino por investigação, mas tradicionalmente na literatura se trata como ensino de ciências por investigação. Eu uso, de maneira mais genérica, ensino por investigação. Que não é simplesmente mobilizar para fazer alguma coisa, mas é uma mobilização que gera uma investigação, que gera um diagnóstico, que gera uma intervenção, que gera uma comunicação e que gera uma avaliação ao longo desse processo. Veja que esse caminhar de um projeto, ele lembra muito o caminhar de uma metodologia científica, né? Você fazer um diagnóstico, fazer hipóteses, fazer experimentos e intervenções e avaliar, né? Então, essa questão do audiovisual, do depois, na minha concepção, está muito vinculada a essa questão do ensino por investigação, que está muito ligado à questão do ensino de ciências e da metodologia científica. Dentro desse arcabouço de aprendizagem baseada em projetos, eu acho que a gente trabalha de maneira bastante clara e substantiva com 4 pontos. Participação e colaboração, né? Não há mobilização se não há participação e colaboração, né? São pré-requisitos da mobilização, né? Fazem parte. Você gera proatividade ou protagonismo, como foi falado aqui várias vezes. Como o professor Pedro falou, gera corresponsabilização, né? Quando tem contexto e as pessoas reconhecem aquilo como importante, você se torna automaticamente corresponsável por aquilo que está acontecendo. E, por último, todo esse processo, eu acho que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, é você criar escolas com práticas cada vez mais democráticas, né? Que eu acho, se falou muito na mesa anterior aqui, eu concordo, da questão do autoritarismo na escola, né? Acho que as escolas ainda são, e a minha prática inteira não, a maior parte dela sempre foi em escola particular, e escolas particulares que eu passei, algumas eram muito autoritárias e meritocráticas, né? Então, eu acho que o processo ligado a essa mudança
de atitudes, comportamentos, especialmente valores dos estudantes e da comunidade e do território como um todo, ela só acontece quando você institui práticas verdadeiramente democráticas, né? E não é democrático de votar ou A ou B, né? É uma democracia deliberativa, onde todo mundo, todos os atores sociais, têm condições de participar, opinar e colaborar com o que está sendo pensado para o bem de todos, né? Se falou também em inovação na mesa anterior, e eu passei por escolas também muito tecnológicas, né? A inovação tem sido muito sinônimo de adoção de novas tecnologias, né? Eu, como fã desse esquema de trabalho com sustentabilidade, com meio ambiente, eu acho que hoje as escolas que mais inovam são as escolas que têm conseguido reacender a chama do trabalho com o meio ambiente dentro dela, né? Eu comecei a minha carreira na década de 90, as escolas a educação como um todo estava muito influenciada pela Eco 92, né? E por todas as reuniões, sejam nacionais ou internacionais, organizadas pela ONU, pela Unesco. A Eco 92 levantou essa bandeira com uma força. Acho que, pelo menos na minha memória, eu nunca tinha visto, né? De trazer as questões do meio ambiente para a escola, da Agenda 21, do trabalho com o meio ambiente. E desde essa época até a minha saída da escola em 2013, eu, infelizmente, sou pessimista porque eu senti que a temática relacionada ao meio ambiente ela foi diminuindo de força, né? Ela foi perdendo lugar na escola, e esse lugar na escola foi ocupado por outras coisas que a gente tem chamado de inovação, né? Essa inovação ainda não conversa, e vai ter que conversar em algum momento, com as questões relacionadas ao meio ambiente, né? Então, acho que a primeira inovação é essa, né? É você, e não um professor só ou dois, mas um grupo de professores conseguir reacender essa chama do trabalho com meio ambiente e sustentabilidade no ensino básico. Tem muitos bons projetos por aí acontecendo, mas perto dos que existiam na década de 90, a gente perdeu muito espaço, né? E um segundo ponto que eu acho fundamental relacionado à inovação não é só trazer o meio ambiente para a escola, mas é trazer a questão do meio ambiente para a escola dentro desse formato que tem muita relação com metodologias ativas, né? Do aluno fazer, do mão na massa, de fazer junto com os professores, né? Porque quando você entra num esquema como esse, de alunos trabalhando junto com professores, com comunidade e território, você, além de reforçar as práticas democráticas, você forma cidadãos que estão pensando não simplesmente em vantagens individuais, mas num bem coletivo. E trabalhar com meio ambiente e sustentabilidade é obrigatoriamente pensar no bem-estar coletivo, né? Então, você formar pessoas que têm valores ligados à participação, colaboração e solidariedade, eu acho que essa vai ser uma das principais inovações que a gente pode ver nos próximos anos. Obrigado, viu, gente?